Hoje vamos abordar um assunto que é incrível e uma vergonha, na verdade. Por quê? Uma tomada que se diz para 20 amperes. Na verdade, se tu colocares ela num regime de funcionar a 20 amperes, a vida dela vai ser muito curta. Veja nessas imagens como se danificaram essas peças. Você tem ideia das causas que levaram essa tomada e plug chegarem ao ponto de derreter e quase pegar fogo? E por que as indústrias não aprimoram esses itens tão importantes na nossa instalação elétrica? É exatamente isso que explicarei nesse vídeo. Assista até o final para ver como resolvi esse problema de forma simples. Essas e outras perguntas têm várias versões e respostas variadas. Uma coisa é certa, esses materiais evoluíram muito pouco em relação aos aparelhos que precisam deles para funcionar corretamente. Basicamente, essas peças se deformam com o uso e isso faz com que o ponto de contato fique mais fraco. A seguir, temos um aumento de corrente em uma área subdimensionada de contato, iniciando assim a produção de calor nesses pontos. O calor, por sua vez, provoca a deformação das peças plásticas e a oxidação das peças metálicas. Dessa maneira, está estabelecido um círculo vicioso que piora cada vez mais o fornecimento de potência para as cargas, que são os aparelhos conectados. Essa tomada e plug que você está vendo agora ligava uma secadora de roupas de 2.200 watts em 127 volts. Fazendo o cálculo da divisão da potência pela tensão, temos 17,3 amperes de corrente, o que está dentro da capacidade indicada pelo fabricante, que é 20 amperes. Porém, deve-se levar em conta que essa secadora fica ligada por períodos prolongados, e nessa condição a tomada teria que ser muito bem projetada e dimensionada para atender de fato aos 20 amperes que a fábrica indica no produto. Para solucionar esse defeito, fiz uma modificação na tomada para garantir um perfeito contato, mesmo na exigência prolongada de corrente máxima. Então aqui eu vou fazer uma adaptação para que realmente isso aqui consiga trabalhar em 20 amperes com uma boa confiabilidade. Então vamos lá, acompanhe aí a solução que eu vou achar aqui. Então desmonta. Sair de vez. Então tá aqui a tomada. E não é que a marca seja ruim, isso aqui é uma característica de todos os fabricantes. Ah, não adianta ser fabricante A, B ou C, a conversa é sempre a mesma. Então vamos ver por aqui, Olha o que acontece aqui. Nós temos um encaixe aqui para o pino nesses três contatos aqui, ok? Vamos puxar eles para fora para ver o que acontece. Então, olha como é que está a posição, o fechamento desse pino aqui. Vamos ver se eu consigo o foco. Aí, Ok, tá bem fechado, né? Muito bem. Agora nós vamos botar o pino dele uma única vez. Imagina só, uma operação. Ele vai aqui, ele vai fazer essa abertura. Essa abertura, tá? Só que no momento que a gente tira, ele já não tá com aquela mesma abertura que ele tinha no início. Já tá bem mais aberto. Tá, e daqui pra frente a coisa só piora, porque imagina o seguinte, a peça não foi nem passada energia por ela não aqueceu, não aconteceu nada. E olha só o pouco que isso aqui encosta, tá? O ponto de contato, finalmente,
se nós formos levar o pé da letra, o que vamos ter que imaginar? Que este primeiro contato é responsável por 10 amperes e esse aqui por mais 10. Essa aqui é a realidade da coisa. Então, olha lá, o que encosta na peça realmente é muito pouco. Tá vendo ali? Ó, vou girar ele aqui. Ó, encosta muito pouco. Então, a área de contato, ela deveria ser pelo menos essa seção aqui. Tá? Essa seção seria boa. Tá? Se ela tivesse um contato equivalente a essa peça cortada. E não tem. Não tem de jeito nenhum. Ela deve estar com um contato aqui de, no máximo, 1/4 dessa seção. Então é como se tivesse quase que um pino dessa finura aqui, encostando em toda a volta. Bom, o que eu vou resolver aqui? O que eu vou fazer? Eu vou evitar disso aqui ficar frouxo e começar a pegar mal ou ter mau contato. Então eu vou colocar umas espiras de aço, ou seja, vai ter uma mola. Ó, eu vou tentar adaptar isso aqui, ó. Vou adaptar uma mola em volta desse conjunto. O que ele vai fazer? Ele vai fechar esse contato. Vai ficar super fechado. O pino vai entrar bem forçado. Então, cada vez que for movimentado o pino, além de fazer um bom contato, ele ainda vai fazer uma limpeza, porque esse atrito aqui vai fazer com que as peças fiquem bem limpinhas ali, ó. Olha lá, como já está até riscando o pino, assim como ela está agora. Mas com a pressão que eu vou colocar, vai ficar bem melhor. Então, vamos lá. Eu vou fazer o preparo aqui e já voltamos. Cortar umas 2 espiras. Mais ou menos isso. E agora vamos dar um jeito de encaixar isto aqui. Vou expandir um pouco essa mola usando uma chave Phillips. Para trabalhar com mola, a gente tem que ficar muito atento, porque mola é feita para pular, para escapar, para sumir. Então é bem comum ela dar um pulo da mão da gente e nunca mais se enxergar. Olha o que eu fiz. Eu abri um pouco a espira para ver se isso aqui abraça esse conjunto de contatos. Um alicate mais forte, pego aqui, engato nos dois lados.
Então a peça vai ficar assim. Ó, eu enrolei em volta dela umas 2 espiras da mola. Aí, aqui dá pra ver bem, né? Aí, ó. Enrolei a espira. E olha como ela tá fechada. Agora vamos ver funcionando. Pra botar a espina aqui, tem que fazer uma força razoável. Ó. Ele entra, mas a 1000 por hora. Ó, então o que vai acontecer? Ó? Ele vai sempre entrar bem forçado. Ó, tá vendo aqui como ele faz força? Ó, ó, forçadíssimo, bem pesado. Ó, chega a arranhar a peça. Ó. Então é isso que se quer. A gente quer um contato firme. E olha lá dentro da peça ele segue funcionando perfeitamente. Ó. Tá lá colocado o primeiro caso. Agora eu vou repetir no outro lado e depois nós vamos ver o efeito final. Se você for fazer um trabalho tipo esse aqui, a melhor coisa que tem é fazer várias tomadas, porque aí a gente pega o jeito e já aproveita e faz tudo, porque se tu fizer uma hoje, outra daqui a um mês, vai ter toda essa dificuldade de escolher direitinho os materiais, de pegar a manha, como é que é. Olha como é que é aqui o negócio. Ele vai fazendo a volta, põe a chavinha aqui, vai lá na outra curva e vai desenrolando a mola. Ó, sempre fazendo ela desenrolar. Aqui tá na última voltinha. Ali, ó. Olha lá que legal. Pronto. É isso aqui, ó. Tem pelo menos 2 espiras de mola aqui. Deixa eu pegar um contraste aqui. Ó. Tá de novo. Fechado pra caramba. Então bota aqui. E monta a peça de volta. Aí. Aí, feito. Agora olha só que legal. Bota aqui. Olha aqui. Pressão. Então é isso, ó. Ela fica super... Aqui tá encostando já nos pinos, ó. Tá vendo? Agora, ela entrou isso aqui, ó. E olha o que tá de firme. Fazendo força mesmo. Não é assim, ó. Ó, olha aqui. Fazendo quase uma força assim. Uma força animal. E olha como ela pega aqui, ó. Olha aqui nos pinos que dá pra ver que ela gruda de verdade. Então é um contato realmente forte. Então liga essa máquina aqui, esquece que aqui vai dar mau contato. É isso, tá? Então a dica fica aí. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like se você gostou do vídeo, para receber novas notificações de novos vídeos. Até a próxima.